Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos estudar algumas questões envolvendo multiplicação, soma, envolvendo também gráfico de barras, gráfico de colunas e análise de algumas figuras, formas, padrões. Vamos lá então, questão número 1. Diz o seguinte: Carla trabalha como operadora de caixa em um supermercado. Observe como ela fez para contar as moedas de R$1 ao final de seu turno de trabalho. Eu vou ler aqui a fala dela. Formei 9 grupos de 10 moedas de R$1 e sobraram 7 moedas. A letra A está perguntando: quantas moedas de R$1 ela contou? Você vai ter que fazer uma multiplicação. 9 por 10, porque ela fez 9 grupos de 10. E depois somar com 7. Está perguntando quantas moedas foram contadas. Então você multiplica 9 por 10, já que foram 9 grupos de 10, e soma com 7 moedas que sobraram. Letra B diz o seguinte: por quantas cédulas de R$10 no máximo Carla pode trocar por essas moedas? Lembrando que uma cédula de R$10 corresponde a 10 moedas. Aí você vai ver quantos grupos de 10 moedas há. Você descobrindo quantos grupos de 10 moedas há, você descobre quantas notas ela pode trocar. No começo da fala dela já está falando quantos grupos de 10 moedas há. Aí você pega essa quantidade de grupos, e você vai ter a quantidade de cédulas que vai ser preciso para trocar por essas moedas. Certinho? É só isso. A próxima questão, a questão 2, nós vamos analisar aqui um gráfico de barras. O gráfico de barras tem um título: Pessoas com deficiência no Brasil por tipo de deficiência em 2010. Aqui na vertical temos as deficiências e na horizontal a quantidade de pessoas em milhões. Pessoas com deficiência mental ou intelectual, temos 2,6 milhões, ou 2.600.000. Com deficiência motora, 13,3 milhões, ou 13.300.000. Pessoas com deficiência auditiva, com 9,7 milhões, ou 9.700.000. Pessoas com deficiência visual, 35,8 milhões, ou 35.800.000. Na letra A está perguntando: quantas pessoas com deficiência auditiva havia no Brasil em 2010? Aí você vai lá onde está escrito auditiva e olha o número que está ao lado. Aí lembrando que você pode deixar a resposta sem vírgulas. Se você achar que a resposta da letra A corresponde a 2,6, você pode deixar, em vez de 2,6, você coloca 2.600.000. Não precisa deixar com vírgula. Coloquem o número inteiro para ver se você realmente sabe quanto representa esse número com vírgula. Certinho? A letra B diz o seguinte: quantas pessoas com deficiência havia no Brasil ao todo em 2010? Observe a dica no verso. A dica no verso é o que eu acabei de falar. É um número com vírgula, quanto ele representa realmente. 2,6 milhões é igual a 2.600.000. Aí você vai ter que me dizer quantas pessoas com deficiência havia ao todo. Aí você vai ter que somar 2,6 mais 3,3 mais 9,7 mais 35,8. E lembrando que uma soma com vírgulas tem que ser vírgula debaixo de vírgula. Você pode somar com vírgulas, mas a resposta, você dá a resposta sem vírgulas. Certinho? A próxima questão, questão 3. Nós vamos analisar aqui um gráfico de colunas. Vamos ler. O gráfico abaixo representa a produção de sucos de uma empresa no mês de janeiro de 2020. Temos aqui na vertical a produção em 1.000 litros e na horizontal os tipos de suco. Suco de uva, nós podemos olhar essa coluna, está no rumo do 30, então foram produzidos 30.000 litros de uva.
aqui o suco de laranja, vamos olhar a coluna do laranja, está no rumo do 35, então foram produzidos 35 mil litros de suco de laranja. Vamos olhar agora a manga. A manga está no rumo de 15, então foram produzidos 15 mil litros de suco de manga. Agora o pêssego está no rumo do 10, então foram produzidos 10 mil litros de suco de pêssego. A letra A está perguntando o seguinte: quantos litros de suco de laranja foram produzidos? Aí você vai lá na coluna do laranja e vê em que rumo essa coluna está. Aí você vai descobrir quantos litros de suco de laranja foram produzidos. Na letra B, está perguntando quantos litros de suco foram produzidos no total. Aí você vai ter que somar a quantidade de suco de uva, quantidade de suco de laranja, de manga e de pêssego. Você soma e coloca a resposta aqui ao lado, certinho? A próxima questão, questão 4, diz o seguinte: Nicole comprou uma moto por R$ 4.518. Ela pagará este valor em 9 parcelas iguais. Quanto será o valor de cada parcela? Então, ela vai parcelar esse valor. Ela vai parcelar R$ 4.518. Como essas parcelas serão iguais, então basta que você divida 4.518 por 9. Com uma simples divisão, você descobre quanto vai ser o valor dessa parcela. A questão número 5 e última, nós vamos analisar essas figuras. Escolha a figura que melhor se encaixa a seguir. Nós podemos analisar a partir das colunas. Fica mais fácil do que pelas linhas. Vamos analisar a primeira coluna. Primeira coluna, a parte colorida está lá no início. Aí depois a parte colorida vai para o meio. Agora vamos analisar a segunda coluna. Segunda coluna, a parte colorida está aqui no início também, só que em pé. Aí depois a parte colorida vai para o meio, também em pé. Agora vamos observar o padrão. Olha só, na primeira coluna, a parte colorida vai do início para o meio. Na segunda coluna, a parte colorida também vai do início para o meio. Como isso aconteceu na primeira coluna e na segunda coluna, esse padrão também tem que se repetir na terceira coluna. A parte colorida tem que ir do início para o meio. Do início aqui para o meio. É isso que você vai ter que descobrir. Que figura colocar no lugar desse ponto de interrogação? É uma figura em que a parte colorida foi do início para o meio. Certinho? E é só isso. Qualquer dúvida, você deixa seus comentários aqui no vídeo, ou entre em contato comigo através do WhatsApp, que eu estou à disposição. Eu vou indo e até o próximo vídeo.